Olá e bem-vindos! Hoje o nosso papo é assim de altíssimo nível. A gente vai mergulhar fundo no material bem denso sobre redes de data center. E a pergunta central aqui, que eu sei que tira o sono de muito engenheiro é: como é que se migra de uma arquitetura de segurança com EPGs, os Endpoint Groups, para ESGs, os Endpoint Security Groups, dentro do Cisco ACI? E a ideia aqui não é ser um tutorial de cliques, né? De jeito nenhum. É ir fundo mesmo. Entender o que o hardware, o ASIC, está fazendo de verdade quando a gente, mistura essas duas coisas. Como fazer uma migração dessas no meio da produção de um banco, por exemplo, sem derrubar nada. Sem causar impacto, o famoso hitless. Exato. E claro, quais são as cascas de banana que podem transformar um projeto desses num pesadelo? Perfeito. É o tipo de discussão que, separa o conhecimento teórico do prático. Porque a gente não vai falar só de configuração. Certo. O hardware aplica. Vamos, dissecar como os chips, sejam os Northstar mais antigos ou os novos Cloud Scale, decidem o que fazer com um pacote quando o endpoint está num EPG, mas também é classificado por um ESG. É a física da coisa. Ótimo, então vamos começar por aí, porque essa é a dúvida fundamental que o material aborda. IPG e ESG. Eles rodam juntos? A intuição diz que sim. A gente configura os dois, eles devem se somar. É, mas a realidade no hardware é bem diferente. Imagino. Para responder isso, a gente tem que olhar o que o switch faz no primeiro microsegundo, assim que o pacote chega. É um processo de basicamente duas etapas. Certo. A primeira é o que a fonte chama de forwarding lookup. O switch olha a porta e a VLAN de onde veio o tráfego e diz: ok, esse cara aqui pertence ao EPG Web. Nesse exato momento, ele já cola uma etiqueta no pacote, o PC tag desse EPG. Ok, até aí, tudo normal. O pacote é identificado como parte do seu grupo de origem, o seu, digamos, bairro na rede. Onde é que a mágica do ISG acontece? Exatamente na segunda etapa, o Policy Classification Lookup. Depois de identificar o EPG, o hardware se pergunta: peraí, esse EPG Web que eu acabei de identificar, ele não está sendo usado como um seletor para algum ISG? Ah... E se a resposta for sim, aí acontece o que o material descreve como um override. É uma sobrescrita. Total. Uau! Peraí, então não é uma soma, é uma substituição. O ISG não adiciona uma camada de segurança. Ele assume o controle da segurança. Perfeito. Ele assume? Pense assim. O EPG é o endereço de um prédio. Ele te diz em qual rua e número você está. Mas o ISG é o seu crachá de acesso. Boa analogia. Ele não muda o endereço do prédio, mas é o crachá que define se você pode entrar na sala do servidor, no financeiro ou só no refeitório. E o crachá sempre tem a palavra final. Para fins de política, os contratos do EPG original são completamente ignorados. Nossa. É como se eles não existissem mais para aquele endpoint. Essa analogia do crachá é fantástica. Então, para resumir, o EPG define onde o endpoint está na rede, a VLAN, o gateway, o endereço do prédio. Isso. Mas o ESG dita com quem ele pode falar, quais portas ele pode abrir. E o ESG tem prioridade absoluta. Essa distinção é brutal. E isso nos leva direto para o cenário prático que o material descreve, né? Uma migração em produção num banco. O objetivo? Migrar um EPG Web para um ESG Web Unified sem interromper o serviço. Exato. Isso é o tipo de tarefa de altíssimo risco. Não permite falhas. É um processo cirúrgico. E a fonte detalha ele em duas fases. A primeira é toda sobre preparação, o que eles chamam de design do Shadow ISG, ou ISG sombra. ESG sombra, gostei do nome. A ideia é criar o objeto ESG Web Unified na configuração, mas sem associar nenhum seletor a ele ainda. Ou seja, o objeto existe no app, o sistema até já alocou um PC tag para ele, certo, mas ele está inativo no plano de dados. É um fantasma, não afeta tráfego nenhum. E qual o passo mais crítico nessa fase de preparação? Imagino que não seja só criar o objeto e esperar. Não mesmo.
O passo mais crítico e onde muitos erros acontecem é a duplicação dos contratos. Você precisa aplicar no seu ES de sombra exatamente os mesmos contratos que existem no IPD de origem. Exatamente os mesmos. A fonte é enfática nisso. Se o EPG Web antigo consome um contrato para falar com o DNS e outro para falar com o banco de dados, o novo ESG precisa consumir esses mesmos 2 contratos. E por que isso é tão vital? Porque no momento exato da troca, o endpoint perde o acesso aos contratos do EPG. É instantâneo. Ah, claro. Se o ESG não tiver os contratos equivalentes já prontos e aplicados, o tráfego daquele endpoint vai bater na regra de Implicit Deny, a negação padrão do ACI. E a aplicação para? Para de funcionar na hora. É o desastre que a gente está tentando evitar. Entendi. Preparação é tudo. E depois que o ESG sombra está pronto com todos os contratos espelhados, como é feita a virada? Aí vem a parte que é quase um anticlímax de tão simples, a troca atômica. O engenheiro vai na configuração do ESG e em um único passo adiciona o EPG Web como um seletor. É só isso. Só isso? Só. Mas o que acontece no hardware nesse instante é o que importa. Em microsegundos, o APIC empurra essa configuração para os switches Leaf e eles imediatamente atualizam suas tabelas de mapeamento. Certo. Um endpoint com IP 10.1.1.1, que antes era mapeado para a S-Class do IPD, digamos, a 1001, agora passa a ter um ponteiro para a S-Class do ISD, por exemplo, a 4500. Ah, entendi. Como a política da S-Class 4500 já é idêntica da 1001, o tráfego continua fluindo. Peraí, hitless em ambiente de produção é uma promessa muito forte. A gente sabe que sempre tem um mas, né? O material realmente garante que não cai nenhuma sessão TCP? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a fonte é honesta sobre isso. Teoricamente, a operação é atômica no hardware. Na teoria. Na prática, eles esclarecem que, dependendo da carga da CPU do Leaf, de quantos endpoints estão sendo migrados de uma vez, pode haver um glitch mínimo. Talvez a perda de 1 ou 2 pacotes. Ah, tá. Mas isso é tão rápido que não é suficiente para quebrar uma sessão TCP já estabelecida. Então, para, 99,9% das aplicações, a operação é considerada hitless, sem impacto perceptível para o usuário final. Ok, isso faz mais sentido. É praticamente hitless, mas sabe, isso soa quase fácil demais. Na prática, uma migração dessas num banco deve ser um campo minado. Onde é que as coisas costumam explodir? É aí que a experiência entra em jogo. O material aponta 3 armadilhas clássicas. A primeira é o perigo do VZN. VZN? Para quem não conhece, VZN é um objeto coringa no ACI que significa qualquer EPG dentro de uma VRF. É muito usado para regras comuns, tipo todos podem falar com os servidores de monitoramento. Certo. E qual o problema com ele na migração? O problema é que tanto o IPG de origem quanto o ESG de destino fazem parte do VZAN. O risco aparece se você tem regras de negação, as regras de deny, baseadas no PCTag antigo do IPG. Ah! Quando o endpoint migra, ele ganha um PCTag novinho, o do ESG, aquela sua regra de negação que talvez bloqueasse o acesso a um ambiente de desenvolvimento, ela simplesmente para de funcionar para aquele endpoint. Nossa, que sutil. Exato. A menos que você se lembre de atualizar a regra para negar também o novo PCTag do ESG. É um furo de segurança bem perigoso. Entendi. A segunda armadilha que a fonte menciona tem a ver com o mundo exterior, a conectividade L3Out. Exato. É crucial lembrar que o ESG é um objeto puramente de segurança. Ele é só o crachá. Certo, o crachá. E ele não participa do roteamento, não faz peering BGP. Quem continua sendo dono da conexão física e da relação de roteamento com o mundo externo é o EPG, é o endereço do prédio. Faz sentido. O tráfego de fora entra pela rede associada ao EPG, mas a política de segurança que decide se ele pode entrar ou não é aplicada pelo contrato entre o ESG e o L3Out External EPG. Então, com o L3Out, o risco é basicamente isolar os servidores do mundo exterior se você esquecer esse passo. Exatamente. Se você migra seus servidores web para uma ESG
e esquece de criar o contrato que permite que o L3 Alt fale com esse novo ESG, você acabou de tirar seu site do ar, para a internet. Simples assim. Puxa. E a terceira armadilha? A terceira envolve Service Graphs, que é como o ACI redireciona tráfego para dispositivos como firewalls, balanceadores de carga. Essas políticas de redirecionamento, as PBRs, são sempre definidas entre um EPG consumidor e um EPG provedor. Ao migrar seus endpoints para ESGs, a política original do Service Graph se torna inválida. E aí? A recomendação da fonte é clara: não tente remendar a política antiga. Recrie o Service Graph do zero, apontando para os novos ESGs. Tentar adaptar a configuração antiga é receita para criar configurações zumbis. Configurações zumbis, adorei. São aquelas que causam problemas intermitentes e são um pesadelo para diagnosticar depois. Certo. Além de organizar a casa e ter uma política de segurança mais granular, tem um motivo bem mais hardcore para fazer essa mudança, né? Algo a ver com os limites do próprio hardware. Sim, e essa é talvez a justificativa estratégica mais forte, a otimização de recursos, especificamente a compressão da TESCAM. A TESCAM? A memória ultra rápida. Exato, onde as regras de segurança são armazenadas no switch. O exemplo da fonte é perfeito. Vamos lá. Imagina uma empresa com 50 filiais. No modelo antigo, você cria 50 EPGs, do EPG filial 1 ao EPG filial 50. Certo. Todos eles precisam acessar os mesmos servidores no data center. No hardware, isso se traduz em 50 regras de segurança diferentes na TECAM. Uma para filial 1, outra para filial 2 e assim por diante. Nossa, isso parece um desperdício gigante de um recurso que a gente sabe que é finito e caro. É um desperdício massivo. Agora, veja o cenário otimizado com ISG. Você cria um único ISG filiais. Um só? Um só. E aí adiciona todos os 50 EPGs das filiais como seletores desse único ISG. O resultado no hardware é impressionante. E qual é a diferença? Todos os endpoints daquelas 50 filiais diferentes agora recebem o mesmo PC tag, o do SG filiais. Consequentemente, apenas uma única regra de segurança é escrita na TECAM para governar o acesso de todas as filiais. De 50 para 1. Exatamente. A economia de TECAM é de 50 para 1. E essa economia não é só um número bonito para mostrar para a gerência. Eu já vi ambientes onde a TECAM lotou e a rede simplesmente parou de aprender políticas novas. Isso é um problema real. É um problema real e o ESG resolve isso na raiz. Fantástico. Então, se a gente for resumir os pontos principais, o ESG assume o controle da política do EPG, ele não se funde a ela. Isso. A migração pode ser feita sem impacto desde que a preparação, especialmente a cópia dos contratos, seja impecável. Perfeito. E o grande ganho estratégico, além da organização, é essa consolidação brutal de políticas que economizam recurso de hardware extremamente precioso. Exatamente. E o material ainda termina com os conselhos práticos. Nas versões mais recentes do app, que é a partir da 5.2, já existe uma ferramenta chamada Contract to ESG Migration Wizard. Um assistente. Isso, um assistente que automatiza justamente a parte mais chata e crítica, que é copiar os contratos. Reduz muito o risco de erro humano. E para quem trabalha com automação, a recomendação é usar ferramentas como Terraform ou Ansible para modelar toda a mudança num dry run, um modo de simulação, validar o plano e só depois aplicar a única linha que efetiva a migração. Faz todo sentido. E para fechar, a fonte deixa uma provocação que me fez pensar. Eles perguntam se o leitor gostaria de ver os comandos para verificar na unha, direto na linha de comando do switch, se o pack tag de um endpoint realmente mudou depois da migração. Isso levanta uma questão importante para quem está nos ouvindo. Em um mundo cada vez mais dominado por automação, por assistentes gráficos, qual é o valor de ainda saber sujar as mãos e validar manualmente o que acontece nos bastidores do sistema? Fica aí a reflexão.